No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Heleninha está prestes a surtar. Ao chegar em casa e perceber que trocaram o conteúdo das suas garrafas de uísque por chá, ela tem um ataque de fúria e acusa todos de espionagem. Tiago, desesperado, tenta acalmá-la, mas está cada vez mais perdido diante do vício da mãe. Jarbas, preocupado, abre o jogo com Consuelo. Ele viu Heleninha sair alterada de um bar e teme pelo pior. A situação da jovem está cada vez mais instável e os boatos pela cidade só aumentam. Se você está curtindo a novela, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Vale Tudo. Quem também não está nada bem é Odete Roitman, mas por outro motivo. A megera arma um plano frio e calculista para confirmar suas suspeitas de que Ivan está tendo um caso com Raquel. Para isso, ela escala ninguém menos que Luciano para seguir todos os passos do executivo. E não para por aí. Durante uma conversa casual, Odete o pressiona, tentando arrancar informações com seu olhar cortante e insinuações venenosas. Já Luciano, dividido entre a lealdade e a consciência, cumpre a missão. Ele segue Ivan até uma conferência internacional, da qual o executivo participa a convite de Marco Aurélio. E adivinha, Bartolomeu também sugere que Raquel vá ao mesmo evento. Coincidência? Nem tanto. No meio desse reencontro eletrizante, Ivan e Raquel se cruzam. O clima é inevitável. Os olhos dizem tudo o que as palavras não conseguem. E, escondido nas sombras, Luciano capta o momento com sua câmera. Exatamente o tipo de prova que Odete quer. E enquanto isso, Maria de Fátima e Solange se enfrentam em mais uma daquelas trocas de farpas afiadas. O reencontro das duas é pura tensão e provocações. Rivalidade declarada. E tem mais intriga. César não consegue esconder sua revolta ao ver Walter ganhar de presente um carrão de luxo das mãos de Odete. Ele comenta com Maria de Fátima e o bate-boca explode. O ressentimento de César cresce, e não só pelo presente. Odete Roitman achava que estava acima do bem e do mal. Com uma fortuna construída à base de interesses, frieza e alianças questionáveis, a magnata sempre acreditou que o dinheiro comprava tudo, inclusive a dignidade dos outros. Ela se deparará com uma mulher que não se vende, não se cala e não abaixa a cabeça. Eunice, a costureira simples, de origem humilde, mãe de Fernanda, mostrará que caráter não se mede por sobrenome nem por conta bancária. Tudo começa com um jantar formal que Odete organiza sob o pretexto de conhecer melhor Fernanda, a jovem com quem seu neto Tiago está cada vez mais envolvido. Mas por trás do convite elegante e das taças de cristal, há uma intenção perversa: avaliar a moça como se fosse um produto. Durante o jantar, a tensão é evidente. Fernanda tenta manter a postura, responde com educação, mas sente os olhares de desdém da socialite a cada frase. Após a sobremesa, Odete pede para conversar com Fernanda a sós. O clima gela. Em seu tom calculado, ela vai direto ao ponto. Pega uma pequena pasta de couro e coloca sobre a mesa. 100 mil reais é o suficiente para recomeçar sua vida longe do meu neto. Fernanda fica em choque, sem acreditar no que está ouvindo. A senhora está me pagando para eu terminar com o Tiago? Pergunta com a voz trêmula. Não vejo outra saída. Vocês são de mundos muito diferentes, responde Odete, fria como sempre. Fernanda levanta-se num rompante e sai correndo da casa. As lágrimas escorrem antes mesmo de ela chegar ao ponto de ônibus. Em casa, encontra Eunice costurando no velho ateliê improvisado na sala. A mãe percebe na hora que algo está errado. O que foi, minha filha? O que essa mulher te fez? Pergunta, largando a peça no chão. Fernanda mal consegue falar. Respira fundo, segura nas mãos da mãe e desabafa. Ela me ofereceu dinheiro para eu terminar com o Tiago. 100 mil reais. O choque de Eunice se transforma rapidamente em fúria. Ela se levanta como uma leoa que vê seu filhote ameaçado. Essa mulher me paga? Acha que pode comprar todo mundo? Acha que só porque a gente é pobre não tem honra? Fernanda tenta impedir, mas Eunice já está pegando a bolsa e saindo porta fora. Mãe, por favor, não vai lá, implora a filha. Mas é tarde demais. A costureira não admite ser humilhada e muito menos ver a filha sofrer sem reagir.
Eunice chega à mansão de Celina como um furacão. O porteiro mal consegue barrá-la. Tenho que falar com a dona Odete. Agora. O tumulto na entrada da casa faz Celina e Tiago aparecerem na escadaria, tentando entender o que está acontecendo. Eunice não se intimida. Eu sou a mãe da Fernanda, aquela menina que sua irmã fez questão de humilhar aqui dentro. Odete aparece no alto da escada com seu habitual ar de superioridade. Qual é a confusão agora? Pergunta, descendo com passos lentos e controlados. Eunice vai direto ao ponto. A senhora é uma racista desgraçada. Ofereceu dinheiro para minha filha terminar com seu neto. Acha que pode tudo, não é? Pois comigo não vai ser assim. A socialite tenta manter a compostura. Ironiza. Que exagero. Hoje tudo é racismo, tudo é humilhação. Eu fiz uma proposta, mas apenas. Se sua filha não quis, o assunto está encerrado. Mas Eunice não se deixa manipular. Encerrado é o escambau. A senhora não tem o direito de tratar as pessoas como lixo. A discussão ganha corpo. Celina tenta intervir, pedindo calma, mas é ignorada. Tiago, surpreso e constrangido, tenta entender a gravidade do que está acontecendo. Vó, é verdade isso? Pergunta com os olhos arregalados. Odete, pela primeira vez, hesita. Eu só quis proteger você, meu neto. Essa moça pode estar atrás do seu dinheiro. A gente nunca sabe as intenções. Eunice avança. O estopim é quando Odete diz: tem gente que tem vocação para empregada e pronto. A frase ecoa como um tapa na cara de todos. A costureira parte para cima, empurra Odete e bagunça o topete da vilã num gesto que se tornará icônico. Os empregados gritam. Celina tenta apartar, Tiago segura a avó. Odete se desequilibra, mas não cai. Seus olhos revelam ódio e surpresa. Ninguém jamais ousou encostar nela daquela forma. Você precisa pagar é para as pessoas ficarem perto, grita Eunice aos berros. Porque de graça ninguém aguenta sua arrogância. Odete tenta responder, mas sua voz é abafada pelos gritos. Tiago segura a avó, enquanto Eunice cospe as últimas palavras antes de sair. Se insultar a Fernanda de novo, vai acertar as contas comigo. Do lado de fora, Eunice sente o corpo tremendo. A adrenalina ainda pulsa. Ela pega o celular e liga para Fernanda. Tô indo para casa. Fiz o que tinha que fazer. Agora ela sabe com quem tá lidando. A notícia do escândalo se espalha como fogo em capim seco. No dia seguinte, a cena da briga está na boca da alta sociedade e até dos moradores do bairro onde Eunice mora. Há quem admire a coragem da costureira. Há quem critique sua ousadia. Mas uma coisa é certa. Ninguém mais verá Odete Reutemann da mesma forma. No café da manhã, Odete está de cara fechada. Celina tenta amenizar a situação. Você não precisava ter provocado aquela mulher, Odete. Isso só mancha sua imagem. Mas a bilionária retruca. Ela que veio aqui fazer cena. Eu só quis proteger meu neto. Celina rebate. Se quisesse proteger mesmo, tratava a namorada dele com respeito. É isso que uma avó de verdade faz. Enquanto isso, Tiago decide procurar Fernanda. Quer ouvir dela o que realmente aconteceu. Quando chega à casa da jovem, encontra-a hesitante, ainda abalada. Gente como ela acha que pode tudo, mas a minha mãe mostrou que a gente não se vende. A aproximação entre Tiago e Fernanda se intensifica. Ele se sente dividido entre o amor pela namorada e a fidelidade à avó. Mas o que mais pesa é o nojo do preconceito disfarçado de preocupação com o futuro. Se for para escolher entre ela e você, eu escolho você, diz ele. Mas preciso pensar como vou lidar com isso. Eunice, por sua vez, volta como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, algo mudou. Não é só uma costureira agora. É a mulher que enfrentou Odete Reutemann e que não vai parar por aí. Mas se Odete achava que o escândalo pararia por aí, estava enganada. A bilionária não suporta ter sua autoridade desafiada, ainda mais diante de testemunhas da elite. Sentindo-se humilhada, ela convoca seu advogado de confiança e pede para levantar tudo sobre a vida de Eunice: registros financeiros, vínculos familiares, histórico profissional. Quero saber até quantas linhas ela costura por minuto. Dispara com desprezo. Odete pretende retaliar, como sempre faz.
usando seus recursos e influência para pressionar, intimidar e, se possível, destruir. Celina tenta conter a irmã. Não vale a pena comprar mais essa briga. Você provocou, insiste, mas Odete a ignora. Essa mulher vai se arrepender de ter tocado em mim. Enquanto isso, na casa modesta de Eunice, a costureira sente a pressão aumentar. O telefone não para de tocar, vizinhos comentam, e até uma repórter de um blog sensacionalista bate a porta querendo uma entrevista. Fernanda teme represálias. Mãe, você cutucou a onça com vara curta, diz ela, assustada. Mas Eunice não se intimida. A onça que venha, eu luto de frente. Só quem tem medo é quem tem culpa. A guerra está apenas começando. Eunice se tornará uma figura pública de resistência, símbolo de dignidade para os que se sentem esmagados pelo poder dos grandes. E Odete, cada vez mais isolada, verá sua imagem de mulher inatingível ser manchada por algo que ela nunca soube lidar: o povo. Afonso descobre que Odete está envolvida com o mesmo amante que ele flagrou com Fátima na cama. A que ponto chegamos? A vida de Afonso sofrerá uma nova reviravolta. Depois de flagrar Maria de Fátima nos braços de César, o empresário decidirá colocar um ponto final em seu casamento. A dor da traição ainda estará latente, quando um segundo choque cairá sobre ele. Sua própria mãe, Odete Reutemann, também está envolvida com o mesmo homem. A revelação deixará Afonso devastado. Sempre dá para piorar, dirá ele, com a voz embargada, após confrontar a mãe. Tudo começará com uma jogada arriscada de Maria de Fátima. Sentindo que está prestes a perder tudo, inclusive a influência que mantinha sobre Afonso, ela decidirá usar uma última carta na manga. Ao descobrir por acaso que César e Odete têm se encontrado às escondidas em um flat de luxo no Leblon, a jovem correrá para contar tudo ao ex-marido. Mas sua intenção, como sempre, não será movida por arrependimento, e sim por vingança. Fátima espera que, com essa bomba, Afonso se una a ela para destruir Odete. A cena será carregada de tensão. Fátima procurará Afonso em seu escritório, com os olhos marejados, tentando simular uma vulnerabilidade que não sente de verdade. Eu não vim aqui para pedir perdão. Eu sei que errei, mas o que você precisa saber é que a sua mãe não é melhor do que eu. Ela tá com o César. Eles se encontram há meses. Ela te enganou também, Afonso. Dirá com a voz trêmula. Afonso a encarará com frieza. Você acha mesmo que denunciar minha mãe vai apagar o que você fez comigo? Vai me fazer esquecer daquela cena nojenta que eu presenciei com meus próprios olhos? Você e o César, juntos na minha casa, na minha cama. Mesmo assim, Afonso não conseguirá ignorar o que ouviu. A desconfiança vai corroê-lo por dentro. Ele decidirá averiguar por conta própria e, para isso, recorrerá a uma velha aliada, Celina. A tia, que sempre teve faro para os podres de Odete, revelará que também notou movimentações suspeitas da irmã. Você acha mesmo que a Odete anda saindo com aquele rapaz por causa de negócios? Provocará Celina, ao ver a inquietação do sobrinho. Ela anda mais arrumada do que nunca, e tem recebido ligações que ela não quer que ninguém escute. Se eu fosse você, prestava atenção. Determinando-se a tirar a história a limpo, Afonso procurará a mãe na mansão da família. Odete estará no jardim, quando o filho se aproximará em silêncio. Sem rodeios, ele disparará. É verdade? Você está se encontrando com o César? O mesmo César que destruiu meu casamento? Odete, visivelmente incomodada com a ousadia do filho, responderá com frieza. Olha, Afonso, com quem eu me encontro ou deixo de me encontrar é um problema exclusivamente meu. Eu sou sua mãe, não sou sua amiguinha para compartilhar meus segredos íntimos com você. Afonso, chocado com a resposta, deixará escapar sua indignação. Então é verdade. Eu achei que eu não tinha como me decepcionar mais com você. Mas pelo visto, com Odete Reutemann, sempre dá para piorar. E agora a minha mãe namorando o amante da minha ex-mulher. A que ponto chegamos, hein? É até difícil comentar. Odete, impassível, ainda tentará defender-se. Você está sendo melodramático. O que houve entre você e Maria de Fátima não tem nada a ver com a minha vida. Se você se sente traído por todos, talvez o problema seja você.
A frase será a gota d'água para Afonso. Ele sairá da sala em silêncio, com os punhos cerrados e o olhar perdido. A imagem dele cruzando o corredor da mansão, com o terno desabotoado e a gravata frouxa, marcará um dos momentos mais intensos da novela. A música dramática crescerá ao fundo. Nos dias seguintes, Afonso mergulhará em uma espiral de angústia. Mesmo tentando manter a rotina na empresa, seu semblante deixará claro que algo está errado. Funcionários comentarão sobre sua irritação constante, e até Celina perceberá a mudança. Afonso está desmoronando por dentro, mas não vai admitir. Enquanto isso, César se mostrará cada vez mais presente na vida de Odete. Em cenas paralelas, o público verá que o malandro está jogando um jogo perigoso, seduzindo duas ao mesmo tempo, apenas para continuar próximo ao poder e à fortuna dos Reutemann. Ele receberá ligações de Odete no meio da noite, mas logo depois será visto com Fátima em encontros secretos num hotel afastado. Essas mulheres são só degraus, meu bem, dirá ele para um amigo, rindo cinicamente ao telefone. Raquel, que acompanha os desdobramentos à distância, ficará indignada ao saber da nova traição de César, agora envolvendo até Odete. Esse homem é uma praga, uma sombra que nunca desaparece, desabafará para Ivan, que escutará em silêncio. A situação se complicará ainda mais quando Odete for flagrada com César em um restaurante sofisticado, por ninguém menos que Tiago. O neto, que sempre teve uma admiração genuína pela avó, não conseguirá esconder a decepção ao vê-la em clima íntimo com um homem que arruinou a vida do tio. Eu vi vocês dois, vovó, e olha, eu nem sei o que dizer, dirá Tiago de olhos marejados. Odete tentará minimizar. Não seja tão sensível, Tiago. A vida é feita de escolhas e, às vezes, escolhas são pragmáticas. A indignação de Tiago o levará a procurar Afonso para contar tudo. O empresário, já devastado, apenas escutará em silêncio e murmurará: "Obrigado por me contar." Mas isso só confirma o que eu já sabia. Ela não tem limites. Ao mesmo tempo, Fátima tentará se reaproximar de Afonso, usando a mágoa compartilhada como ponte. Ela acreditará que agora que ambos foram traídos por César, existe uma chance de reconciliação. A gente podia recomeçar, você e eu, esquecer tudo e unir forças. Eu fui enganada, Afonso, assim como você. Mas Afonso será categórico. Você não foi enganada. Você escolheu o César. Você traiu, mentiu, humilhou, e agora, só porque ele também te deu as costas, quer fingir que somos aliados? Não, Fátima. Eu aprendi. E aprendi da pior forma possível. Essa série de revelações colocará Afonso em um impasse emocional profundo. Entre a traição da mulher e a cumplicidade amorosa da mãe com o mesmo homem, ele sentirá que perdeu todas as referências familiares. É como se o chão tivesse sumido, comentará com Celina, num momento de rara vulnerabilidade. E o pior, eu sinto que ainda tem mais por vir. Celina, por sua vez, começará a desconfiar de que César não é apenas um manipulador oportunista. Ela vasculhará registros da TCA, cruzará datas e perceberá que César pode estar envolvido em esquemas que comprometem até mesmo a integridade da empresa. Se esse homem está tão próximo da Odete, não é só por prazer, é por poder, dirá ela, determinada a investigar mais a fundo. Enquanto isso, a relação entre Odete e César também começará a ruir. A vilã, inicialmente convencida de que estava no controle, começará a notar inconsistências no comportamento do amante. "Você está me escondendo alguma coisa?" perguntará, com um olhar penetrante. César fingirá surpresa, mas a máscara começará a cair. Enquanto os dias avançam, Afonso continuará tentando manter a compostura nos negócios, mas sua dor pessoal será evidente. O olhar antes confiante se tornará disperso, as decisões começarão a sair precipitadas, e até mesmo os conselheiros da TCA começarão a comentar sobre sua instabilidade emocional. É nesse clima de tensão que uma nova peça surgirá no tabuleiro. Celina encontrará um antigo extrato bancário que liga César a uma transferência vultosa feita por uma empresa fantasma que está em nome de um dos braços direitos de Odete. Isso aqui não é apenas um caso amoroso. Isso aqui é corrupção. E das grandes, comentará apavorada ao mostrar o documento a Ivan.
Ivan, por sua vez, procurará Raquel para discutir a descoberta. A cozinheira ficará abalada ao saber que César não apenas destruiu famílias, mas que também pode estar infiltrado nas finanças da TCA. Agora tudo faz sentido. Ele nunca foi só um conquistador barato. Ele sempre teve um plano, dirá, apertando os punhos sobre a bancada do restaurante. Paralelamente, Maria de Fátima, percebendo que está perdendo espaço, até mesmo dentro dos esquemas de César, começará a agir por conta própria. Ela tentará seduzir um diretor da TCA para obter documentos comprometedores, mas será flagrada por Tiago. O rapaz a enfrentará no corredor da empresa. Você já destruiu meu tio. Agora quer fazer o mesmo com a TCA? Até onde você vai, Maria de Fátima? Nesse momento, Fátima soltará sem pensar. A culpa é de vocês que me tiraram tudo. Vocês me deixaram sem alternativa. Raquel derruba Marco Aurélio sem querer. Uma simples conversa movida pela dor do passado e o desejo de desabafar será responsável por colocar abaixo o império de mentiras e corrupção de Marco Aurélio. Em um reencontro carregado de emoção e mágoas não resolvidas, Raquel abrirá o coração diante de Afonso, sem imaginar que suas palavras se tornarão a centelha de uma explosão empresarial devastadora. A cena se inicia no apartamento de Raquel, com tons suaves e uma trilha sonora melancólica ao fundo. Afonso, ainda abatido pelas últimas descobertas sobre sua própria família e os podres da alta sociedade carioca, procura conforto na figura firme e honesta da ex-sogra. Raquel o recebe com um sorriso discreto, mas os olhos denunciam a tristeza que carrega no peito desde que sua vida foi virada do avesso por traições, especialmente por parte de sua filha, Maria de Fátima. Sem rodeios e já com um copo de água nas mãos, Raquel começa a falar. Afonso, você sabe que eu sempre fui uma mulher que batalhou, que nunca precisei de atalhos, mas eu fui traída pela pessoa que mais amava neste mundo. Afonso a escuta com atenção. Raquel continua. Foi a minha própria filha que destruiu tudo. Eu tinha guardado aquela mala de dinheiro junto com Ivan. A gente tinha planos. E ela roubou. Ela entregou a mala para Marco Aurélio, em troca de poder e promessas. Depois ainda fez o Ivan parecer o culpado. A revelação atinge Afonso como um soco no estômago. A menção ao nome de Marco Aurélio e ao roubo da mala traz à tona lembranças que até então pareciam desconectadas. O empresário franze a testa, como se tentasse montar um quebra-cabeça invisível. Você tem certeza disso, Raquel? Pergunta ele tenso. Absoluta. E sabe o que é pior? Ela achava que estava sendo esperta, mas acabou virando um fantoche nas mãos daquele homem. O diálogo com Raquel acende uma luz vermelha na mente de Afonso. De volta ao seu escritório, o triatleta e administrador decide vasculhar os relatórios financeiros da TCA. Ele tem acesso privilegiado a dados confidenciais e decide usá-los para entender melhor o que está por trás da movimentação da mala. Ao analisar planilhas antigas, balancetes e contratos suspeitos, Afonso começa a perceber um padrão alarmante. Pequenos valores que desapareciam sistematicamente ao longo dos anos. Somas aparentemente discretas, mas consistentes e cumulativas. A cada linha que lia, mais evidências se acumulavam. Isso não é coincidência, murmura sozinho diante do computador. A investigação caseira o leva até documentos antigos, cruzamentos com contas de empresas laranjas e indícios de que esse ralo financeiro não era recente. Ao final de 3 dias de apuração intensa, Afonso elabora um relatório extenso. 14 anos de desvio contínuo de verba, totalizando mais de 54 milhões de reais. Sabendo da gravidade do que encontrou e da influência de Odete dentro da companhia aérea, Afonso decide não perder tempo. Ele agenda uma reunião sigilosa com a matriarca dos Reutemann e, com todos os documentos em mãos, vai até a sala dela. Odete, sentada como uma imperatriz em seu trono de couro escuro, observa Afonso entrar com uma pasta volumosa. Ela levanta uma sobrancelha, desconfiada. Trouxe o que, Afonso? Outra proposta de patrocínio para triatlo? Ironiza. Não, Odete. Trouxe algo que vai mudar os rumos da TCA. E da sua vida também. Ele abre a pasta com firmeza e espalha os papéis sobre a mesa. São provas. Provas de que Marco Aurélio está roubando essa empresa
há mais de uma década. Um caixa 2 bilionário. Um desfalque invisível que só agora consegui mapear completamente. Começou pequeno, mas foi crescendo, ganhando corpo. Hoje são 54 milhões de reais, Odete. E contando. Odete folheia os documentos sem dizer uma palavra. Seus olhos percorrem cada cifra com agudeza, e a expressão de desprezo que sempre carrega no rosto começa a ser substituída por fúria contida. Esse crápula, murmura entre dentes. Sempre tive minhas desconfianças, mas agora tenho algo concreto. Ele vai pagar por isso. A reação da empresária é imediata. Odete convoca uma reunião extraordinária com Marco Aurélio no escritório principal da TCA. O executivo entra, como sempre, com o peito estufado e ares de superioridade, sem saber o que o espera. Assim que se senta, Odete joga a pasta com os documentos na mesa. Explique isso. Marco Aurélio folheia os papéis, tentando manter a pose. Isso é absurdo. Essa auditoria é ilegal. Não tem validade alguma. Mas Odete corta. Você vai me devolver cada centavo, com juros. E se não o fizer, entrego tudo à polícia. Não pense que o seu sobrenome vai te proteger. O executivo tenta ganhar tempo, pede uma nova análise dos dados, propõe um acerto. Mas Odete está decidida. Não quero conversa, quero resultados. A pressão começa a minar o chão sob os pés de Marco Aurélio. Ele percebe que está prestes a ser exposto publicamente e que desta vez sua lábia não será suficiente. Enquanto isso, na TCA, rumores começam a circular. Funcionários notam movimentações estranhas, documentos sendo retirados às pressas, reuniões a portas fechadas. O clima é de tensão. Odete, em segredo, já prepara a substituição de Marco Aurélio no conselho. E Afonso, agora visto como herói silencioso, assume papel importante nas decisões estratégicas da empresa. Do outro lado da cidade, Raquel segue sua rotina no restaurante. Ela sequer imagina que suas palavras desencadearam uma investigação que ameaça o topo da hierarquia da TCA. Sentada com Ivan em uma mesa discreta, ela comenta sobre a conversa com Afonso. Ele ficou chocado, mas eu precisava tirar aquilo do peito. Estava guardado há tempo demais. Ivan, ainda ressentido com o passado, escuta em silêncio. Você ainda acha que a Fátima foi capaz de tudo aquilo por conta própria? Raquel suspira. Não sei mais o que pensar. Só sei que ela escolheu um caminho e eu escolhi o meu. Enquanto a protagonista se reconecta com suas raízes e busca paz, após tanto sofrimento, o império de mentiras de Marco Aurélio começa a ruir. As denúncias se avolumam e a investigação interna se transforma em um escândalo público. Reportagens nos jornais e programas de TV noticiam que o vice-presidente da TCA está sendo investigado por desvio milionário. Fotos dele saindo da sede da empresa com o rosto abatido circulam por toda parte. Os investidores se alvoroçam e as ações da empresa despencam temporariamente. A trama toma contornos ainda mais intensos quando Marco Aurélio, acuado, começa a buscar apoio com antigos aliados. Mas encontra portas fechadas. Maria de Fátima, que sempre viu nele um trampolim social, também começa a se afastar discretamente, temendo ser arrastada no escândalo. Sem saber, Raquel se torna a peça central de um jogo de poder, do qual jamais quis fazer parte. Seu relato, genuíno e doloroso, foi o gatilho que desmascarou o esquema de corrupção que alimentava o luxo e a influência de Marco Aurélio. E agora, uma nova ordem começa a se formar nos bastidores da TCA, com Odete mais forte do que nunca, Afonso prestes a ocupar uma posição de destaque e Marco Aurélio vendo sua carreira e liberdade por um fio. A pressão sobre Marco Aurélio atinge o auge quando a imprensa toma conhecimento oficial do escândalo. A matéria de capa de uma revista de economia estampava: vice da TCA desvia 54 milhões de reais em esquema de corrupção revelado por dossiê interno. A repercussão é imediata. O nome da empresa vai parar nos Trending Topics, acionistas exigem explicações e Marco Aurélio é afastado temporariamente do cargo. Odete Reutemann, mais fria do que nunca, faz questão de conduzir tudo com mãos de ferro. A TCA não será manchada por um ladrão engravatado. O nome da minha família está em jogo
E você não vale mais do que um funcionário de quinta categoria, diz ela a Marco Aurélio em um confronto cortante. Diante das evidências irrefutáveis e com a possibilidade de prisão batendo à porta, ele tenta barganhar, entrega documentos, expõe nomes de cúmplices, implora por tempo. Mas a máscara já caiu. Maria de Fátima, por sua vez, entra em pânico. O envolvimento de seu nome na origem do dinheiro, por ter entregado a mala a Marco Aurélio, começa a vir à tona. A jovem tenta fugir das perguntas que surgem nos bastidores, mas repórteres a cercam na saída de uma loja de luxo. Você tinha conhecimento do esquema de corrupção da TCA? Você entregou a mala de dólares, senhorita. Ela foge em silêncio, usando os óculos escuros como escudo, mas seu mundo de aparências começa a desmoronar. O casamento de Ivan e Heleninha estará por um fio. Os desentendimentos frequentes, os silêncios cada vez mais prolongados e os olhares distantes serão apenas o prenúncio de uma decisão que mudará os rumos de vários personagens. A gota d'água virá quando o executivo da TCA decidirá, por fim, a união com a filha de Odete Reutemann. Decisão essa que não será bem recebida por ninguém da família, muito menos pela própria Heleninha, que mergulhará de vez no vício. Ivan não suportará mais conviver com o peso de uma relação em frangalhos, marcada por ciúmes doentios, recaídas de Heleninha no alcoolismo e acusações infundadas. Cansado, o executivo confessará a um colega próximo que ainda guarda sentimentos por Raquel, a mulher que ficou no passado, mas que nunca saiu do seu coração. Eu tô precisando de um tempo, e a Heleninha também. A gente não se entende mais. Tudo virou briga, cobrança, chantagem emocional. Eu não aguento mais viver assim, dirá Ivan em tom decidido. A separação, no entanto, virá como um terremoto. Imediatamente, 4 pessoas estarão em risco. Ivan, por desafiar diretamente Odete Reutemann. Heleninha, que voltará a beber com intensidade. Celina, que será considerada a pivô da separação. E a própria Raquel, que voltará a ser vista como ameaça. Odete, que sempre teve planos maiores para a filha e para o genro, não aceitará a derrota tão facilmente e começará a tramar sua vingança nos bastidores. Heleninha, ao saber da decisão de Ivan, entrará em colapso. A jovem não aceitará o fim do casamento, muito menos a frieza com que o marido colocará um ponto final. Você quer me largar? Depois de tudo o que eu passei por você? Você sabe que eu sou doente, Ivan. Sabe que eu não sou forte. Gritará entre soluços, jogando copos pela sala e se atirando no chão. O descontrole assustará Ivan, mas ele se manterá firme. Eu não posso mais viver num campo de batalha, dirá ele antes de sair pela porta. Sem chão, Heleninha correrá para o bar mais próximo, já completamente descompensada. Lá pedirá uma dose atrás da outra, mesmo sendo reconhecida por clientes e garçons. Alguns tentarão impedi-la, mas ela se revoltará, quebrará garrafas, empurrará cadeiras e acabará sendo retirada pelos seguranças do local. Em seguida, vagará pelas ruas em estado de embriaguez avançada, sendo filmada por celulares e, mais tarde, exposta nas redes sociais. A filha de Odete Reutemann, mais uma vez, virará motivo de escândalo público. A família Reutemann, ao saber do sumiço de Heleninha, entrará em pânico. Odete, ao receber a notícia, disparará contra Ivan. Se algo acontecer com a minha filha, você será o único responsável. Canalha! Marco Aurélio e Leila se reunirão para tentar descobrir o paradeiro da moça. Celina, que há tempos pressentia que o relacionamento entre os dois estava ruindo, tentará acalmar os ânimos, mas será atacada por Odete, que despejará sua fúria em cima dela. Você sempre foi uma influência negativa. Você e essa sua sóciazinha de quentinhas estragaram a cabeça da minha filha e do meu genro. Berrará a ricaça completamente fora de si. Enquanto isso, Heleninha passará a perambular pela orla do rio, sozinha, usando um vestido amassado e carregando uma garrafa de vodka na mão. Chorando e rindo ao mesmo tempo, será confundida com uma moradora de rua. Tentará entrar em um hotel de luxo, mas será barrada. Depois tentará invadir o prédio de Ivan, mas será impedida pelo porteiro, que avisará ao ex-marido. Ela tentou subir, Sr. Ivan. Estava completamente alterada. Eu tive que chamar a ambulância, ela desmaiou na calçada.
dirá o funcionário, em tom alarmado. Ivan ficará com o coração apertado ao ver a ex-mulher desacordada em uma maca, sendo levada para o hospital. A culpa o corroerá por dentro, mas ele também terá a certeza de que não pode mais sacrificar sua saúde mental e emocional por alguém que se recusa a aceitar ajuda de verdade. No hospital, os médicos alertarão sobre o perigo de uma cirrose hepática. Ela precisa de tratamento urgente. Ela está em risco real de vida, afirmará o plantonista. Mesmo diante do agravamento do quadro de Heleninha, Odete se recusará a reconhecer que a filha precisa ser internada novamente. Ela não é louca, ela está assim por causa daquele traste. A culpa é dele. Foi ele quem levou ela ao fundo do poço, acusará a vilã. Os médicos insistirão na internação compulsória, mas a ricaça contratará advogados para impedir. Vocês não vão encostar um dedo nela sem o meu consentimento, bradará em desespero. Enquanto isso, na TCA, Ivan enfrentará a pressão de todos os lados. Odete começará uma campanha velada para destruir sua reputação. Usará sua influência para minar a credibilidade do genro, espalhando boatos de que ele abandonou a esposa doente, que é insensível e oportunista. Marco Aurélio será coagido a ficar contra Ivan e a reavaliar sua posição na diretoria. Não podemos manter um executivo que é um escândalo ambulante, dirá ele, em uma reunião com os conselheiros. No meio de toda essa turbulência, Raquel será procurada por Ivan, que buscará apoio emocional. Você é a única pessoa com quem eu consigo ser eu mesmo, Raquel, confessará. Mas Raquel, madura e firme, pedirá cautela. Ivan, eu entendo tudo o que você está passando, mas agora você precisa resolver sua vida. Eu não quero ser motivo para mais sofrimento, especialmente para Heleninha, afirmará. Ainda assim, os dois acabarão se abraçando em uma cena carregada de emoção e silêncio. Heleninha, por sua vez, após recobrar a consciência no hospital, entrará em estado catatônico. Recusará visitas, não falará com ninguém e ficará dias sem comer. Odete contratará os melhores médicos, enfermeiras particulares e até um terapeuta alternativo, mas nada surtirá efeito. Ela se recusa a viver, dirá a psicóloga, preocupada. A imprensa começará a especular sobre a internação da herdeira da TCA e a exposição será ainda maior do que a da última recaída. A imprensa sensacionalista publicará fotos de Heleninha desfigurada, sem maquiagem, deitada em uma cama de hospital, com legendas como "A princesa do império, Reutemann afunda no álcool". Odete tentará processar os jornais, mas a imagem da família já estará manchada. Afonso, revoltado com a situação, cobrará mais ação da mãe. Você não pode continuar jogando a culpa nos outros, mãe. A Heleninha tá assim porque vive numa redoma de vidro, cercada de mentiras, de pressão, de controle. Ela precisa respirar. Odete reagirá com um tapa no rosto do filho. Você não sabe o que está dizendo, Afonso. Cale-se. A tensão familiar atingirá níveis alarmantes. E enquanto todos brigam e se acusam mutuamente, Heleninha escapará do hospital pela porta dos fundos, no meio da madrugada, vestindo apenas um camisão de algodão e chinelos. A fuga será registrada pelas câmeras de segurança e todos entrarão em estado de alerta. A partir daí começará mais uma caçada desesperada pelos becos, bares e hotéis baratos do Rio de Janeiro. Heleninha, agora entregue completamente à própria sorte, encontrará refúgio em uma pensão decadente, onde se hospedará. Seu paradeiro será um mistério, até que um garçom de um bar ligará anonimamente para Marco Aurélio. A filha da dona Odete está aqui. Tá dormindo no chão. Tá mal, viu? Dirá o informante, comovido com o estado da moça. Mas quando Marco Aurélio chegar ao local, Heleninha já terá partido novamente. Com a mente embaralhada pelo álcool e pelas decepções, ela passará a vagar sem rumo, criando histórias imaginárias, falando sozinha e correndo o risco de ser internada à força pelas autoridades. Um perigo iminente rondará a herdeira da TCA, que mais uma vez mostrará que a dor de um amor perdido pode ser o gatilho para uma descida sem freios rumo à autodestruição. Maria de Fátima será desmascarada por Sardinha em momento explosivo. Maria de Fátima verá sua máscara cair de forma dolorosa e inesperada.
A vilã, que se sente intocável por ter conquistado a confiança de Afonso e manipulado quase todos ao seu redor, será surpreendida por quem ela menos imaginava. Sardinha, o produtor da Tomorrow, que até então ela julgava irrelevante. Tudo começará quando Sardinha passar a desconfiar do comportamento de Maria de Fátima nos bastidores da agência. Desde que ela se aproximou de César e passou a frequentar o estúdio com mais frequência, Sardinha notou olhares trocados, toques disfarçados e até mesmo desaparecimentos simultâneos dos dois. Sempre atento, ele decidirá ir mais a fundo. Sem contar nada a ninguém, o produtor seguirá Maria de Fátima discretamente e haverá entrar em um apart-hotel de luxo na Zona Sul. Com o carro estacionado próximo à saída de emergência, ele se esconderá em uma cafeteria do outro lado da rua e permanecerá observando. Pouco tempo depois, verá César chegar ao local com passos firmes e ansiosos. Os dois subirão juntos, e Sardinha, ainda chocado com o que acaba de ver, anotará o número do quarto. A imagem de Maria de Fátima, que ela tanto lutou para construir, começará a ruir aos olhos de Sardinha. Ela é uma farsante, pensará, indignado, e o Afonso, coitado, acreditando que tem uma esposa leal. Mais tarde, já na agência, Sardinha chamará Afonso para uma conversa séria, dizendo que precisa abrir seus olhos. Afonso, me desculpa, mas eu tenho que te dizer uma coisa que vai te magoar. É sobre a Fátima. Começará cauteloso. O empresário, sem entender a gravidade da situação, ficará intrigado. O que tem a Fátima? É então que Sardinha jogará a bomba. Ela tá te traindo com o César, e não é coisa de agora. Eu segui os dois. Eles estão se encontrando num apart-hotel e eu tenho um endereço. Afonso ficará estático. A traição que ele sempre se recusou a ver começará a se delinear com clareza. Sardinha ainda lembrará. Você reparou que o César foi transferido para Paris na mesma época que você e a Fátima se mudaram? Isso não é coincidência. Afonso ficará abalado. A lembrança do passado recente se entrelaçará com a dor do presente. Ele passará a noite em claro, revirando na memória todos os indícios que ignorou. Na manhã seguinte, decidido a tirar tudo a limpo, ele revirará os pertences de Fátima e encontrará uma chave extra com a etiqueta 3004, o número do quarto indicado por Sardinha. No dia seguinte, ele irá ao apart-hotel sem avisar ninguém. Fingirá ser o hóspede do quarto, subirá com a chave e, ao girar a maçaneta, verá a cena que confirmará seus piores pesadelos. Fátima e César na cama, enrolados no lençol, rindo e trocando carícias como se fossem um casal apaixonado. Afonso explodirá. Em um acesso de fúria, partirá para cima de César, gritando: "Seu desgraçado!" Maria de Fátima, atônita, tentará impedir a briga enquanto tenta cobrir o corpo. O lençol escorregará e ela gritará em desespero: "Afonso, não! Me deixa explicar!" Mas o marido não ouvirá. Com o peito arfando e o coração despedaçado, ele dirá: "Explicar o quê? Que você só se aproximou de mim por interesse? Que o nosso casamento foi uma farsa? Que você se deitava com ele enquanto dizia me amar?" César, acuado, tentará sair do quarto, mas Afonso o empurrará contra a parede. "Você vai pagar por isso. Os dois vão." Maria de Fátima, tentando se recompor, chorará copiosamente, mas suas lágrimas não terão mais o poder de convencimento que ela usava tão bem. A farsa estava escancarada. Mais tarde, já em casa, Afonso pegará a mala da esposa e a jogará a escada abaixo. Gritará para quem quiser ouvir: "Ela me traiu, com o próprio modelo da agência. Essa mulher é uma fraude." Enquanto isso, Maria de Fátima tentará esconder outro segredo que começa a vir à tona: sua gravidez. Após o escândalo da traição, ela terá uma queda de pressão e será levada às pressas para o hospital por Leila, que a encontrará em prantos na rua. No hospital, o médico não terá dúvidas. Ela está grávida de quase 2 meses. Afonso, ao receber a notícia, entrará em choque. "Grávida? De mim?" perguntará. E, diante da dúvida, lançará a pergunta mais dolorosa de todas: "Quem é o pai desse filho, Fátima?" Ela, ainda de olhos marejados, gaguejará: Eu não sei." A bomba estourará de vez.
A notícia da gravidez indecifrável de Fátima se espalhará rapidamente pelos corredores da TCA, e Odete Reutemann será uma das primeiras a saber. Cínica, ela comentará: a garota conseguiu destruir o único trunfo que tinha. Agora não tem mais credibilidade, nem marido, nem futuro. Solange também ficará sabendo da traição e do escândalo, e não esconderá sua satisfação. Raquel, por sua vez, reagirá com pesar. Embora esteja magoada com a filha há muito tempo, ainda será tomada por uma profunda tristeza ao perceber que Fátima está afundando cada vez mais por conta das próprias escolhas. Afonso não perderá tempo e mandará os advogados prepararem os papéis do divórcio. Também iniciará o processo para afastar Fátima da gestão dos negócios que ela influenciava. Sardinha, por sua vez, ganhará o respeito e o reconhecimento de muitos colegas por ter tido coragem de abrir os olhos do amigo. Você me salvou de uma vida de mentira, dirá Afonso em agradecimento. Enquanto isso, César desaparecerá misteriosamente por alguns dias, evitando qualquer exposição. Mas rumores surgirão de que ele estaria preparando uma viagem internacional às escondidas, talvez com a ajuda de Marco Aurélio. A tensão aumentará com a possibilidade de fuga, e Afonso prometerá processar o modelo por assédio, traição profissional e moral. Maria de Fátima, agora sozinha, terá que enfrentar não apenas a desilusão de um casamento arruinado, mas também a pressão pública, os rumores da mídia e os julgamentos de todos ao redor. Ela tentará manter alguma pose nas redes sociais, mas os seguidores logo perceberão que há algo de errado. Muitos comentarão com ironia: cadê o casal perfeito? Sumiu? Internamente, ela começará a entrar em colapso emocional. Trancada no antigo apartamento onde viveu com César às escondidas, passará dias sem sair. Desesperada, pensará em procurar Raquel para pedir ajuda, mas hesitará ao lembrar de tudo o que disse à mãe no passado. Com o tempo, novas peças desse quebra-cabeça virão à tona. Sardinha, que não parará de investigar, encontrará provas de que César já havia se relacionado com Fátima muito antes da transferência para Paris. Ele entregará essas informações a Afonso, que as usará em juízo. Enquanto isso, Raquel receberá uma carta anônima com fotos que mostram Fátima e César juntos em Paris, antes mesmo do casamento com Afonso. As imagens, tiradas em um restaurante francês, confirmarão a narrativa de Sardinha e selarão o destino da vilã. Olavo tentará convencer César a assumir a paternidade do filho, caso ele realmente seja o pai, e usará isso para manter controle sobre ele. Mas César não estará disposto a assumir responsabilidade nenhuma, nem pelo filho, nem pelo escândalo. A trama ainda se intensificará com o surgimento de uma antiga amante de César, que trará mais revelações comprometedoras sobre a conduta do modelo. Afonso, por sua vez, pensará em fazer um exame de DNA assim que a criança nascer, mas deixará claro que, mesmo que o filho seja dele, não quer mais Maria de Fátima por perto. E enquanto a vilã se afunda em suas mentiras, o público acompanhará sua derrocada, passo a passo, até o ponto em que não restará mais nada da imagem que ela construiu. O que virá a seguir será apenas consequência direta das escolhas que ela mesma fez. Tudo isso ainda vai acontecer.